Nós vamos começar com um canal elementar, trazendo a ideia de uma cidade que é supostamente inútil. Eu não sei exatamente por que ela é considerada uma cidade inútil, mas não é apenas inútil, como a cidade mais inútil do Brasil. Será que isso é fato mesmo? Brasileira onde praticamente todo mundo... Você sabia que tem uma cidade brasileira onde praticamente todo mundo vive do Bolsa Família? Em Itaubal do Todo mundo vive disso? Piririm, no Amapá. 93% da população Como é que é o depende do nome? programa Itaubal do Piririm. Itaubal. Taubal. Nossa! No Amapá. 93% da população depende do programa para sobreviver. É um número tão alto que à primeira vista parece até um erro, mas não é. Nós trabalhamos e pagamos impostos que bancam a cidade inteira e existe uma dependência total de repasses federais. E não só para as famílias, mas também para o próprio município. E é justamente aí que a história começa a ficar ainda mais estranha. Porque quando quase ninguém trabalha, quase ninguém produz e quase ninguém paga imposto, alguém ainda precisa bancar uma prefeitura inteira. Como que esse lugar tá em pé até hoje se ninguém faz absolutamente nada? Como que esse lugar funciona? Isso inclui o gabinete do prefeito, secretarias, vereadores, servidores, carros oficiais, etc. Tudo isso continua existindo e custando muito caro para todos nós. Mesmo sem Para todos nós. uma economia real por trás. Que maravilha. Então, como uma cidade inteira pode funcionar assim? E seria essa a cidade mais inútil do Brasil? Vamos descobrir após o comercial desconfortável alienígena. Sustentados por assistencialismo. Itaubal tem cerca de 6 mil habitantes. E desses 6 mil, 5,6 mil fazem parte de Caraca! E 4.000 pessoas fazem o que nesse lugar? famílias inscritas no programa. Quase todo mundo. Mas o mais importante é o que vem depois. Existem apenas 29 pessoas com carteira assinada em toda Itaubal, segundo dados do Cadastro Geral. 29 de 60 mil? Não, de 6 mil, é de 6 mil, não é? É 6 mil. Ainda assim, 29 de 6 Geral mil. de Empregados e Desempregados, o CAGED. Isso significa que a cidade inteira opera com um emprego formal para cada 215 moradores. Não existe economia ativa, nem geração de renda e nem mercado de trabalho. É algo tão fora da curva que deixa óbvio que algo está profundamente errado. Como essa cidade vive? O IBGE registra menos de 80 veículos no município, o que dá cerca de 13 carros para cada 1.000 habitantes. O desenvolvimento é similar ao de um país miserável. E os números confirmam exatamente isso. A renda anual por pessoa em Itaubal gira em torno de 15 mil reais. 15 mil reais por ano, pouco mais de 1.200 reais por mês. Claro que essa média é puxada para cima por conta dos verdadeiros sanguessugas. Dentro desse mesmo território pobre, o prefeito recebe 173 mil reais por ano. É um contraste que salta aos olhos. Enquanto a cidade inteira vive com renda de país pobre, o topo da administração ganha salário de cidade grande. Parabéns a todos os democratas. O seu trabalho está sendo muito bem executado. Itaubal foi moldada para ser dependente de repasses do dinheiro dos seus impostos. Uma cidade sem empregos, sem frota, sem atividade econômica e extremamente dependente de repasses. E quase sem gente, né? Isso aqui, 6 mil é uma população. Não se sustenta sozinha. Mas a máquina pública continua lá. Gabinete completo, secretarias, folha de pagamento, vereadores e emendas. Tudo funcionando numa cidade onde praticamente Boa noite, dona Célia. Tudo bem? ninguém produz e onde quase não existe arrecadação própria.
Como alguém pode olhar para esses números e achar normal que 93% da cidade... Você vê que tem uma foto onde absolutamente ninguém está presente. Como você consegue tirar uma foto de um lugar com nenhum ser vivo presente e um carro? viva do mesmo programa, enquanto o topo do poder recebe salários tão altos? E será que essa estrutura política local não se beneficia dessa pobreza permanente? Mas antes de responder isso, eu preciso te dizer uma coisa. Fazer vídeos como esse, expondo problemas do nosso país, pode gerar incômodo, especialmente quando se trata de um assunto tão sensível como política e assistencialismo. Por isso... Não, mas isso ultrapassa o assistencialismo. Isso é vampirismo econômico. Puro vampirismo econômico. Eu acho que é isso que pode falar. Boa noite, Carol. Vivendo na pobreza da pobreza. Isso eu sempre alerto outros criadores de conteúdo, sejam eles meus alunos ou não, sobre os riscos envolvidos. Totalmente absurdo. Mas dá pra criar bons conteúdos com vídeos simples e transformar isso em um negócio, sem esse risco. Por exemplo, olha esse vídeo aqui, falando sobre algo simples. Por que existe tantos condomínios no Brasil? Em apenas 6 dias ele fez mais de difícil comprar casa? 300 mil visualizações. Ou esse outro que responde a pergunta: por que não fazemos estradas como os americanos? Que no primeiro mês fez quase 1 milhão de visualizações. E que é essa propaganda? Vídeos como esse são simples de fazer, rápidos e podem gerar de 5 até mais de 50 mil reais em alguns casos. Se você quer entender como eu faço isso e como você pode fazer, eu criei uma masterclass chamada O Engajamento Invisível. Para assistir é só apontar a câmera do seu celular pro QR Code que está aqui na tela ou no link fixado nos comentários desse vídeo. Aproveita enquanto essa aula tá de graça. A aula tá de graça, ele manda bem. Uma cidade inviável. Quando a gente abre o orçamento de Itaubal, a sensação é a mesma de olhar para uma cidade que existe no papel, mas que não existe na prática. Porque quem vê de fora imagina que com tão pouca atividade econômica, a estrutura pública seria mínima. Mas é o contrário. A máquina é grande, cara, inchada e depende quase integralmente do dinheiro que vem de fora. Segundo dados disponibilizados no portal do Bolsa Família, no mês de novembro de 2025, o município de Itaubal teve 2.000 famílias atendidas pelo programa Bolsa Família, com 5.640 pessoas beneficiadas, e totalizando um investimento de R$ 1.473.147 reaisinhos. 5.631 benefícios de renda de cidadania, no valor de 142 por integrante, 1.727 em benefícios complementares, porque não estamos falando apenas do benefício do Bolsa Família, destinado a beneficiários do programa Bolsa Família, cuja soma dos valores relativos aos extrato do inciso desse parágrafo inferior a R$ 600, calculado pela diferença, e mais 1.031 benefícios de primeira infância. Ou seja, existem mais benefícios sendo distribuídos nesse lugar do que habitantes. Atenção, este é um vídeo feito a partir de um corte da live. Se você quer assistir esse conteúdo de primeira mão, você assiste às 6 horas da noite, de segunda a sexta, aqui nesse canalzinho. Todas as lives são apenas disponibilizadas para membros, então se você for ver a live por completo, você vai ter que ser membro. Ou se você quiser ver um vídeo específico antecipado, você terá que ser membro para poder acessar esse conteúdo, tá bom? Bom vídeo. Tá tudo bem? É sério? E um benefício. O pior é que são pessoas que não têm nem condição de sair do lugar. Mas, caramba, você não pode fazer uma padaria para ter renda? Um supermercado? Como que essas pessoas vivem sem absolutamente trabalho nenhum? Como que ninguém faz nada? Da onde vêm as coisas? Como que tem um gerenciamento de saneamento básico, de hospital, de energia? Como que esse lugar existe? Benefício médio de R$ 736,94. Não consegui puxar a informação do ano inteiro, mas usando esse número como base, são pelo menos 16 milhões de reais por ano. E isso direto do governo federal para o bolso de cada pessoa. Maravilha! Nossos impostos também sustentam a prefeitura, que administra a cidade para toda essa população inativa. A previsão orçamentária de 2024 apresentava uma receita líquida de pouco mais de 20 milhões de reais. Tá. Parece muito para um município tão pequeno.
E esse número não diz quase nada sobre a realidade local, porque desse valor todo, menos de R$800 mil vem de arrecadação própria. IPTU, ISS, taxas, multas, tudo somado. O resto é repasse federal. É dinheiro que chega porque a cidade não consegue gerar por conta própria. E aí entra o dado que mais me perturba nisso tudo. Itaubal tem apenas 29 moradores com carteira assinada. Como é que um lugar assim vai gerar imposto? Só que o problema não é só a falta de arrecadação. O problema é o tamanho da máquina que precisa ser alimentada. Segundo dados levantados pela Caravela, o PIB da cidade é de cerca de 87,9 milhões de reais, sendo que 72,7% do valor adicional é o quarto município mais populoso da pequena região de Macapá. Como assim? Advém da administração pública. E é aí que tudo começa a ficar estranho. A Câmara Municipal, por exemplo, que é onde trabalham os vereadores da cidade, consome quase R$800 mil por ano. São 9 vereadores, de acordo com o portal deles. Olha só que coincidência. Por que uma cidade desse porte precisa de uma estrutura legislativa desse tamanho? Os vereadores tão forte, tão cara, tão são poderosa. do legislativo servem para propor leis municipais e para fiscalizar a atuação do executivo, que é o prefeito e seus encarregados. Atualmente, a página que registra as proposições e projetos dele está vazia. Ou seja, uau! Ou eles não fizeram nada em 2025, que foi o primeiro ano de atuação desde que foram eleitos em 2024, ou o estagiário esqueceu de colocar no site. O gabinete do prefeito também aparece com quase R$500 mil em despesas anuais previstas para 2024. Em uma cidade onde a renda média anual por pessoa é de R$15 mil, o gabinete sozinho custa 70% de tudo que é arrecadado com impostos no ano inteiro. E isso pelo menos se tratando do prefeito anterior. O atual, que não atualizou o portal da transparência, foi eleito em 2024 com 5.252 votos de 8.242 votos válidos. Como é que tem 8.000 votos válidos se tem só 6.000 habitantes? Isso significa que nos dias das eleições, mais de 2.000 pessoas se deslocaram de outras cidades para votarem em Itaubal, uma cidadezinha a mais de 1 hora da capital. Como administrador e gestor do município, ainda mais um minúsculo desse, no mínimo era de se esperar que a prefeitura teria um controle transparente e mensal de tudo, mas não é bem assim. O portal está desatualizado desde dezembro de 2024. Ou talvez isso seja trabalho da Secretaria Municipal de Administração. Só 2 aninhos ali sem atualizar o seu próprio site. E Finanças. Esse departamento ultrapassa R$2.500.000 em gastos. E eles têm tanto trabalho que após a entrada do novo prefeito, a secretaria foi dividida em 2. E agora são a Secretaria de Administração e a Secretaria de Planejamento, Finanças e Tecnologia da Informação. E isso é só o começo. Voltando aos gastos, segundo dados abertos do Portal da Transparência, em 2024, haviam 651 servidores ativos na cidade. Isso em um município que tem menos de 80 carros registrados, quase nem... E tem menos de 30 pessoas trabalhando, menos de 80 carros e 5.600 pessoas com benefício. Como é que tem 600? Nenhuma estrutura urbana e praticamente nenhuma empresa funcionando. E quando você olha a folha de pagamento completa, aí o cenário fica ainda mais explícito. São quase R$10 milhões só com o pessoal do executivo e do legislativo. Quase metade... Fazendo nada numa cidade fantasma. Como que gastam tanto? Do orçamento inteiro. É como se a cidade existisse para pagar a própria cidade. E só. A lista de unidades administrativas reforça essa ideia. São 19 estruturas diferentes entre secretarias, fundos e órgãos. Ou talvez 20 funciona agora no novo mandato. Para uma cidade de 6 mil habitantes, com 29 empregos formais e com menos de R$800 mil de arrecadação própria. Se não há economia real, se não há arrecadação, se não há mercado de trabalho, então para quem essa máquina foi construída? É impossível não notar que... Para os que ganharam as eleições e estão ganhando rios de dinheiro em cima de gente idiota. Que quanto maior a dependência da cidade dos repasses, maior também a força política de quem controla esses repasses localmente. Prefeito, vereadores e secretarias, todos eles aparecem como parte de uma engrenagem que precisa continuar girando.
Eles são os representantes de uma cidade que não entrega desenvolvimento, mas que continua funcionando perfeitamente quando o assunto é salário, repasse e estrutura administrativa. E aí a gente começa a perceber um padrão. Quanto menos a cidade produz, mais ela recebe. Quanto mais dependente ela é, mais indispensável se torna a estrutura política que administra essa dependência. Uma cidade que arrecada pouco, produz pouco e depende de tudo, mas que mantém uma máquina pública que custa muito, e muito acima É simplesmente lavagem de dinheiro política. Incrível. do que qualquer lógica financeira permitiria. Então, como justificar um município inteiro operando nesse desequilíbrio permanente? Meu Deus, que ridículo. Soluções possíveis. Explodir. Não. Talvez. Depois de olhar para os números de Itaubal, bate uma sensação incômoda. A cidade não tem para onde crescer dentro do modelo atual. Itaubal funciona como município, mas não funciona como economia. Existe oficialmente, mas não existe de forma autônoma. Não funciona nem como município, é só uma área de lavagem de dinheiro, pronto. Itaubal, do jeito que tá, não fecha a conta. E aí eu preciso questionar algo que vai incomodar muita gente. Uma cidade assim deveria continuar existindo no papel? Não. Existem alternativas, algumas menos radicais, outras mais próximas do que o bom senso indicaria em uma situação extrema. Uma delas é a regionalização de serviços. Em vez de cada município pequeno manter uma secretaria própria, uma frota própria, um prédio próprio, tudo poderia ser compartilhado com cidades vizinhas. Educação, saúde, transporte, obras e outras funções que não precisam de 20 estruturas separadas para atender 6 mil pessoas poderiam ser divididas. Muita coisa poderia ser centralizada em um polo regional, reduzindo custos e evitando que cada cidade com baixa arrecadação tenha que sustentar um mini estado particular. Outra opção é a gestão compartilhada, onde um município maior absorve funções administrativas de um menor. É uma solução comum em países que têm muitos pequenos povoados e serve exatamente para evitar que localidades inviáveis dependam eternamente de repasses para pagar salários e prédios vazios. Mas existe a alternativa mais direta e talvez a mais difícil de discutir publicamente: a extinção do município. Simplesmente incorporar Itaubal a uma cidade maior. Eu diria fazer essa integração de cidades menores em uma cidade maior. E aí você consegue ter essa mesma organização e administração tudo junto. Unificar câmaras, gabinetes, administrações e estruturas que hoje não fazem sentido isoladamente. É polêmico, claro, mas ia acabar com o discurso político local. Quando uma cidade funciona apenas como... É um lugar que simplesmente não tá acontecendo nada, não funciona nada, não administra nada e custa do valor de um estado inteiro. É completamente inviável e bizarro o fato de que essa coisa ainda está sendo sustentada. Não pode deixar assim. Endereço administrativo, sem atividade econômica, sem autonomia e sem capacidade de se sustentar. Essa solução entra sim na mesa. E ainda há um último ponto, e talvez o mais importante de todos: como sair do ciclo de dependência? Porque enquanto a população não tiver a oportunidade real de trabalhar, estudar, produzir e gerar renda, nada muda. O Bolsa Família continua sendo essencial para sobreviver. E eles vão continuar vivendo só disso, e os governantes e senadores e sei lá quem mais vai continuar ganhando em cima disso, porque tá tranquilo, tá vivendo, tá ganhando no luxo, enquanto outras pessoas vivem no mínimo. Isso os dados deixam claro. Mas ele não pode ser a única estrutura econômica de um município inteiro. Não pode ser o começo, o meio e o fim. Programas de qualificação profissional, incentivo à agricultura familiar, pesca, manejo sustentável e até iniciativas de turismo. Tudo isso poderia ajudar a reduzir a dependência. Mas para funcionar exigiria uma administração que estivesse comprometida com o desenvolvimento real. Seria incrível você ter um turismo da cidade dessa. Venha, contemple a cidade desabitada de... E não apenas com a manutenção da Itaubal própria máquina. E também não adianta nada ter esse monte de nome bonito para incentivar as pessoas se elas próprias estão acomodadas. A mudança exige que as pessoas queiram se virar por conta própria, trabalhar, empreender, criar alguma coisa e gerar valor para a cidade e para o país. E certamente o caso de Itaubal não é o único.
Ele expõe um modelo de Estado que há décadas cria municípios sem base econômica, multiplica estruturas administrativas e perpetua dependências que beneficiam poucos e estagnam muitos. A Confederação Nacional de Municípios fez uma análise do PIB das cidades em 2016 e constatou que 2.725 dos 5.570 municípios do Brasil tiveram como principal atividade econômica a administração pública. Basicamente metade. Metade da cidade. Metade do país não se sustenta. Isso significa que praticamente metade das cidades no país não se sustentam. Metade do país não se sustenta. Metade das cidades do país não se sustenta. Incrível, não é mesmo? Isso mostra que Itaubal não é um ponto fora da curva. Bem. É só um exemplo explícito de um sistema que falhou. Eu chamei no início a cidade de inútil, mas eu não quis dizer que as pessoas são inúteis. Pelo menos não todas. Os representantes dessa estrutura inteira baseada na mamata são os principais. E não quer dizer que a população seja inocente. Não Parece é. uma situação Não é. surreal, mas Não é. Assim, se você parar pra pensar, a pessoa que vive no conforto do benefício e não procura, não consegue fazer absolutamente nada, também contribui para isso. Pela cidade pelo Street View no Google Maps, com imagens de 2012, parece que a situação já estava se encaminhando para isso. As poucas ruas da cidade repletas de faixas de políticos fazendo campanha para as eleições. Uma cidade onde nada mais acontece. E depois de ter visto isso e todos esses dados, é óbvio que tem mais cidades numa situação parecida. Você sabe de alguma? Ou mora em uma delas? Comenta aqui abaixo que eu vou atrás. Não vou conhecer, para assistir a minha nova Masterclass chamada Engajamento Invisível e entender como eu faço para transformar vídeos simples em um negócio. Claro, você depois aponta pra câmera se você se interessar. Algumas criam galinhas ideadas para ter ovos e leite, outros criam pobres para ter votos. Nossa! Não vou tecer comentários a respeito do que eu acabei de ler, não. O que eu li apenas. Se um município não está se sustentando e não se suporta, ela não deve existir. Simples assim. Não se sustenta. Se não se sustenta, como é que ela existe? É a mesma coisa que uma empresa que não está conseguindo pagar nenhuma das contas, manter-se aberta e vendendo as coisas ainda tranquilamente. Não faço ideia de por que isso ainda existiria. Eu acho que esse cedilho aqui deu uma forçada violenta, mas tudo bem, vamos deixar assim.